na primeira epístola de Pedro, capítulo de número 4. Primeira epístola, chamada de Epístola Universal do Apóstolo Pedro, capítulo de número 4. Esta epístola, ela tem como tema central a ideia do sofrimento do cristão. E é justamente sobre isso que eu quero falar com você nessa noite. 1 Pedro, capítulo de número 4, versículo 12 a seguir. Se você olhar para o lado e ver que o seu irmão hoje não trouxe Bíblia, chame ele para ler junto com você. Posso ler? Quem já encontrou, diga amém. Vamos lá. Versículo 12, a palavra de Deus diz assim: Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como que se entremete em negócios alheios. Mas, se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte, porque já é tempo que começa o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? E se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Portanto, também os que padecem segundo a vontade de Deus, encomendem-lhe a sua alma como fiel Criador, fazendo o bem. Curva a sua cabeça. Ó Deus, esta é a hora de ouvir tua voz. Fala conosco, Senhor, através da palavra que agora será ministrada. Venha revelar, Senhor, o teu querer, venha revelar a tua vontade às nossas vidas. Não nos deixe sair daqui da maneira que entramos, mas que nós possamos ser abençoados por Ti. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Você pode desocupar a sua mão, aplaudir o Toda religião, ela possui alguns elementos comuns. Elementos que vão se repetir em cada religião, em cada porta, cada igreja, comunidade, cada grupo religioso. Alguns elementos que eu vou destacar nessa noite, eles são repetidos. Como, por exemplo, toda religião tem culto. Tem algum tipo de culto, algum ritual. Toda religião, para se denominar religião, tem que ter um culto, um rito. Toda religião possui elementos que são considerados sagrados. Seja uma Bíblia, como a nossa, seja um livro de um determinado fundador dessa seita, dessa religião, seja um pedaço de pano, um pedaço de madeira, uma pedra, um astro, uma pessoa, alguém. Toda religião possui esse elemento chamado sagrado. Toda religião terá algumas respostas para alguns assuntos que são fundamentais da vida. Por exemplo, toda religião fala sobre surgimento da vida. Pensam diferentes, lógico. Cada uma vai falar de uma maneira, mas a maioria das religiões vão dar uma resposta sobre
como surgiu a vida. Se fala sobre como surge a vida, fala também sobre a morte. Para muitas religiões, morte é fim. Depois da morte não tem mais nada. Para outras religiões, morte é o início de um ciclo. Ciclo no sentido de voltar, retornar, reencarnar, evoluir. Para outras religiões, a vida nada mais é, ou melhor, a morte nada mais é do que uma passagem para uma outra realidade, um outro plano. Então as religiões, elas têm essas características de dar respostas às indagações humanas: vida, morte, juízo. Geralmente as religiões vão ensinar padrões morais, diferente uma das outras, mas vão ensinar uma norma, alguma coisa normativa. São as questões que nós aprendemos ao estudar o fenômeno religioso. Eu percebi uma outra coisa comum dentro das religiões. A maioria das religiões ensina para nós não julgarmos o outro. Interessante. Ontem eu preguei sobre isso. Mateus capítulo 7. Não julgueis para que não sejais julgados. O cristianismo também fala isso. Mas existe uma questão que faz parte do processo humano, que as religiões também vão dar respostas. Qual questão é essa? Questão do sofrimento. Sofrimento faz parte do ser humano. Todo ser humano sofre. Nascemos chorando, já parou para pensar? Ou você nasce sorrindo, cantando o hino do Corinthians? Amarrado. Você é um filho meu agora. Já resolveu na hora. Ninguém nasce diferente de quem já nasce chorando. Mulher já sente dores. Sofrimento é desde o começo da vida. Alguns filósofos existencialistas vão dizer, como por exemplo Heidegger, que nós somos um ser para a morte. Ou seja, todo dia nós morremos. Ele faz um caminho inverso. Não é que eu estou vivendo cada dia, estou morrendo cada dia. Então, a ideia do sofrimento, ela faz parte da condição humana. Todo ser humano, ele vai sofrer. Seja ele rico ou seja ele pobre. Seja ele nascido na Europa. Seja ele nascido num país da África ou da América do Sul. Ou da América do Norte, não importa. Todo ser humano, ele sofre. Ele sofre ao se aproximar da morte. Ele sofre por saber que vai morrer. Nós somos diferentes dos animais, porque os animais não sabem que eles vão morrer. Nós sabemos, então nós sofremos por causa disso. Dentro da doutrina budista, eles vão dizer que o homem sofre porque ele deseja coisas que ele não vai conseguir alcançar. Isso é um sofrimento. Você desejar algo que você não alcança, isso é um sofrimento para o ser humano. Uma das maiores dádivas que o homem pode ter, e eu partilhava isso ontem com a minha esposa, que uma das maiores dádivas presentes de Deus que o ser humano pode ter é a satisfação, é saber contentar com aquilo que tem. Isso é uma dádiva, porque tem pessoas, e muitas pessoas, e a nossa sociedade ela forma elementos assim, pessoas assim, indivíduos com essa característica, jamais estarem saciados. Hoje eu tenho um aparelho de celular, mas daqui a um mês eu quero um outro mais novo, um outro mais moderno, um outro que tira foto assim, assado. Hoje eu tenho um carro e eu fico feliz com esse carro, mas amanhã eu quero um outro carro que faz diferente, que estaciona diferente, que fala. Eu quero um carro que você liga só apertando o botão, e por aí vai. E jamais a pessoa consegue estar satisfeita. A ideia do sofrimento, ela passa em todas as doutrinas também religiosas. Cada doutrina religiosa tem uma resposta para o sofrimento humano. Dentro da doutrina budista, por exemplo, eles falam muito da questão do karma que a pessoa tem. Eles acreditam que a pessoa, ela vive, ela retorna, e esse tal karma,
karma, esse sofrimento, nada mais é do que uma purificação que a pessoa vai passar. Um processo chamado samsara, esse processo de reencarnação. Então a pessoa ela vai voltar numa outra vida e ela vai pagar por pecados que ela cometeu, e isso vai deixando ela cada vez mais purificada até ela atingir um nível chamado iluminação. Se torna um iluminado. É uma doutrina parecida com uma outra doutrina chamada hinduísmo, que também vai falar do karma, que também vai apontar para isso, que a pessoa ela sofre por vidas passadas. Então o que eu estou passando aqui hoje é uma consequência de vidas minha passada. Eu não sei o que eu fiz no passado, mas eu fui alguém que errou lá atrás e hoje eu sofro por causa disso. Dentro da doutrina espírita, eles não usam o termo karma. Dentro da doutrina espírita, eles usam a expressão causa e efeito. O que é causa e efeito? É a terceira lei de Newton. Causa e efeito. O que eu faço aqui, eu vou colher aqui. Mas eles também pensam na ideia da reencarnação, a ideia de outras vidas. Nessa noite, eu quero que você entenda, nós não pensamos de acordo com a doutrina budista, ao menos que tenha um budista aqui hoje. Nós não pensamos segundo a doutrina hinduísta, do hinduísmo. Nós não pensamos conforme a doutrina espírita. Nós pensamos conforme a Bíblia nos ensina acerca do sofrimento. Alguns autores da Bíblia falaram sobre o sofrimento humano. Você lê, por exemplo, o livro de Jó. O livro de Jó é um drama que fala do sofrimento de um homem justo, um homem que era correto e mesmo assim sofre. E nós temos tantos outros escritos que falam sobre isso. E eu separei algumas ideias para falar com você nessa noite. Olhando para o movimento cristão, quando eu digo cristão, eu estou dizendo o crente, o católico, né? Eu digo o da igreja tradicional, da igreja pentecostal, o da igreja neopentecostal. Eles vão falar algumas coisas sobre o sofrimento. Primeira coisa, muito se fala dentro da igreja que o sofrimento é por uma ação demoníaca. Você já pode ter ouvido isso uma vez dentro do culto. Que a pessoa, por uma ação demoníaca, ela sofre. Ah, isso é coisa do diabo. Hoje de manhã eu até brinquei, né? Hoje de manhã estava tendo problema no som, né? Eu falei que tinha um mal lá em cima, imagina lá, tinha um demônio, não é possível, né? Eu brinquei, lógico, mas não era um demônio, né? O negócio estava fora do lugar, né? No fim, fora do lugar. Mas para muitas pessoas, tudo é demônio. Já viu pessoas assim? Tudo é demônio, tudo é o diabo, tudo é o capeta, tudo não sei o quê. Ah, não, mas eu engordei, né? Foi o diabo que fez eu engordar. O diabo chamado aí, diaboso. Eu não como que diz, mas o diabo quis engordar, né? Às vezes o cara bate o carro, não, foi o diabo. Às vezes não foi o diabo. Às vezes foi outra coisa. Quero o carro, ah, foi o diabo. Não, às vezes não foi o diabo. Às vezes foi um desgaste, né, Renato? E se quebrar, leva lá no Renato para consertar, né? Às vezes quer uma telha lá, chamou o Daí para consertar a telha. Ah, foi o diabo no telhado da minha casa. Pô, então é um diabo gordo, né? Subiu e quebrou aqui. Esse é um diabo do meu tamanho, né? Sei lá, né? Mas tem gente que culpa tudo demônio. Nem tudo é o diabo, nem todo sofrimento é causa do diabo. Algum sofrimento pode ser por uma ação demoníaca, pode ser por uma ação demoníaca, mas nem tudo também é diabo. Existe um sofrimento que nós acreditamos também, e é bíblico, que são de erros que nós cometemos hoje, de coisas que hoje eu faço errado e eu pago isso hoje. Tem coisas que hoje você passa, porque ontem você fez, você plantou isso. A pessoa fumou a vida inteira. E de repente ela vai ter um problema, ela vai desenvolver um problema respiratório. Qual que é a consequência? Qual foi a causa disso? Demônio? Não. Foi o tabaco. Foi o fumo.
Então, nós não podemos mistificar tudo. Nós devemos entender que existem algumas coisas que nós sofremos, que existem razões que nós provocamos lá atrás. A pessoa lá atrás, ela foi irresponsável. A pessoa lá atrás abandonou os estudos. A pessoa lá atrás abandonou o emprego que tinha. A pessoa lá atrás foi irresponsável com o seu trabalho. Então eu perdi o emprego porque o diabo não. A pessoa foi irresponsável com o seu trabalho. O que acontece às vezes é que nós estamos dentro de uma igreja, dentro de uma mística como essa, e nós queremos espiritualizar tudo, e nem tudo nós podemos espiritualizar. E sofrimento caminha para isso. Nem todo sofrimento é uma razão espiritual. Muito sofrimento que nós temos hoje é por consequência de coisas que fizemos lá atrás. Quem está entendendo de maneira? Eu li o texto de Pedro, capítulo 4, e eu coloquei aqui 3 ideias dentro desse texto, para a gente pensar um pouco junto. O texto de Pedro vai dizer, esse texto aqui que nós acabamos de fazer a leitura, vai dizer que em algum momento da nossa caminhada, o sofrimento será por uma provação de Deus. Deus provando. Deus, vou usar o termo que João usou para se falar de Jesus com Filipe, na passagem dos pães e peixes. Deus experimentando a nossa fé. Diga para quem está ao teu lado: Deus, em algum momento, poderá permitir o sofrimento na tua vida, para experimentar a tua fé. Quando me refiro que Deus pode experimentar a nossa fé, estou me referindo que Deus Ele quer trabalhar na nossa fé. Ele quer estreitar o relacionamento pai e filho. Sabe quando você quer ter um relacionamento mais íntimo com a esposa, com o esposo, você quer ficar a sós? Sabe quando você quer estreitar os seus relacionamentos, os seus laços com os teus filhos, e você procura um momento do seu dia, da sua semana, para estar junto ali com ele, para falar com o seu filho, conversar com o teu filho, brincar com o teu filho, sabe? Isso é para estreitar o relacionamento. Em algum momento da nossa vida, Deus poderá permitir situações difíceis, sofrimentos, tribulações, que nada mais serão do que situações onde Deus estará estreitando o nosso vínculo, o nosso laço com Ele, estreitando a nossa relação com Ele. E serão momentos onde nós iremos provar de dores, provar de lutas, de situações adversas. Mas nesses momentos, não tenha dúvida, você verá a revelação de Deus na tua vida, você viverá a ajuda de Deus na tua vida, você viverá a provisão de Deus na tua vida, porque Deus passará contigo pelo vale do sofrimento da vida. Será que você pode aplaudir e glorificar o Senhor por isso? Aleluia! Em algum momento, sendo servos de Deus, quem me escuta, diga amém. Amém. Por sermos servos de Deus, em algum momento da nossa caminhada, muito provável que daremos um passo, queremos sair da direção, queremos talvez sair do propósito que Deus gostaria que nós estivéssemos. Ou seja, em algum momento iremos talvez desobedecer Deus, seja por influência de alguém, seja por conveniência. Deus permite sofrimentos, para que através desse sofrimento possamos voltar para os centros da vontade de Deus. O sofrimento serve como um equilíbrio na nossa vida. O sofrimento serve de certa maneira para te trazer para a realidade da vida, para você entender que você precisa de Deus, para você entender que você é refém da misericórdia de Deus, para você entender que sem Deus nós não chegamos em lugar nenhum. Por isso que se hoje algumas coisas na sua vida estavam difíceis, por causa de desobediência, por
causa de pecado, por causa de brechas dadas, que aconselho nessa noite, tampe a brecha, esteja na posição do Senhor, e Ele te honrará nessa causa, em nome de Jesus. Vamos podem aplaudir, Deus adora a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor, querido. Glória ao Senhor essa noite. A desobediência traz problemas. O pecado traz problemas. Você vir para o culto como esse e sair daqui do mesmo jeito, irmãos, isso vai te trazer problema. Você participar da ceia e sair daqui do mesmo jeito, isso vai te trazer problemas. Porque nós estamos sendo desobedientes a Deus. Quem me escuta, diga amém. Amém. Nós estamos sendo rebeldes com Deus. Nós conhecemos a palavra. Nós sabemos o que Deus quer de nós. Hoje cedo eu ministrava aqui na igreja e falava sobre Paulo, que o próprio Deus falou para ele: Paulo, não adianta. É difícil para você sair da minha direção, porque eu estou aqui com você. Aleluia. Eu estou aqui, estou segurando, não dá para você. Você pode lutar, mas eu vou te trazer aqui, ó, no centro da minha vontade. Aleluia. Eu vou falar o que Deus colocou no meu coração. Nós insistimos às vezes nos mesmos erros e reclamamos que as nossas matemáticas sempre dão os mesmos resultados. Não adianta você reclamar se 1 mais 1 será 2, não adianta. Você não vai mudar isso. Se você tem feito as mesmas coisas, o resultado será o mesmo. Se você insiste nos mesmos erros, a mudança não vem para a tua vida. Se você insiste nas mesmas quedas, nos mesmos tropeços, nas mesmas falhas, não adianta. Pode chorar, pode fazer campanhas, você está perdendo o seu tempo. Para que verdadeiramente ocorra a mudança, é necessário uma mudança de postura, uma atitude diferente, uma mudança de pensamento. Daí você viverá um milagre de Deus, a diferença do Senhor na tua vida. Será que você pode exaltar esse Deus por isso? Aleluia! Agora o Senhor. Em terceiro lugar, o Bíblia fala isso, que assumir uma postura de pecado e de desobediência vai trazer problemas, vai te trazer consequências. Quem está entendendo, diga amém. Não adianta reclamar: por que eu estou sofrendo, por que eu estou sofrendo? Nós enganamos a nós mesmos. Você pode enganar quem você quiser, a Deus nós não enganamos. As coisas não mudam, e Deus está disposto a fazer uma mudança na tua vida. Deus está disposto a mudar a tua história. E levanta sua mão para o céu, quero profetizar que nós não sairemos por aquela porta do mesmo jeito que nós entramos, mas eu profetizo que nós sairemos daqui hoje restaurados, porque Deus está disposto a te dar uma nova oportunidade. Vamos para aplaudir e exaltar a Deus por isso. Aleluia! Agora o Senhor Jesus. Vamos para ele. Eu quero encerrar lendo para vocês 4 versículos. Quantos versículos eu disse? 4. Cada versículo fala de uma postura que nós devemos assumir quando nós estamos passando pelo sofrimento. Vamos ver? Primeiro versículo que eu quero ler para vocês, o versículo 13. 1 Pedro, capítulo 4, 13. Olha o primeiro conselho que ele vai dar aqui para nós. Serão 4 versículos. O primeiro é o 13, que diz assim: mas, qual é a palavra que vem aí? Mais alto, diga para mim. Mas o quê? Alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis
e alegrias. A primeira coisa que Pedro vai dizer aqui sobre aflição e lutas, ele vai dizer o seguinte: que quando nós passamos por aflições, por sermos servos de Deus, somos perseguidos por sermos servos de Deus, abrimos mão de algumas coisas para agradar a Deus. Quem entendeu? Diga amém. Deixamos algumas coisas de lado para agradar a Deus. Isso te faz sofrer. Quando você sofre por causa de Cristo, não por causa de consequências de erros nossos, mas por causa do nome de Cristo, nós devemos nos alegrar. Porque diz a Bíblia, Mateus capítulo 5, que a nós pertence o reino dos céus. Por isso que Jesus falou no Sermão da Montanha: bem-aventurado quando você sofre perseguições. Eu quero nessa noite dizer essa palavra de consolo para a tua vida. Se hoje você está aqui em meio a lutas e tribulações, alegre o teu coração, porque nós temos um Deus ao lado de Deus Pai. Nós temos Jesus Cristo, Ele que passou por todas as aflições. Ele está ao lado de Deus, intercedendo por mim e por você. Se hoje a tua luta está difícil lá na sua casa, se hoje a tua aflição está grande no teu casamento, ou na tua vida financeira ou sentimental, permaneça firme, porque o tempo dele te exaltar, esse tempo está chegando. Diz o Senhor para você nessa noite. Todos podem aplaudir e exaltar a Deus. Aleluia. Glória a Deus. O segundo versículo, eu disse que são 4. O segundo versículo é o versículo 14. Tem um conselho aqui dele, diz assim: se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa. Daí tem uma palavra linda, em letra maiúscula, que diz assim: repousa o, que diz aí? O Espírito da glória de Deus. Pedro está dizendo aqui: se nós somos perseguidos, afrontados, afligidos, porém nós temos uma vida com Deus, na presença do Senhor, Pedro diz que sobre a nossa vida repousará o Espírito da glória de Deus. Sabe o que significa isso? É uma palavra profética e linda. Isso significa que eu não passo por lutas sozinho, eu não passo por lutas desesperado. Levanta suas mãos para o céu. Eu não passo por lutas em angústia, eu não passo por lutas achando que tudo está acabado. Sabe por quê? Porque eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus, ele vai passar comigo. Eu quero hoje dizer que você não está sozinho. Nós temos um Deus que entra na luta conosco, nos sustenta e nos dá vitória quando nós precisamos. Todos podem aplaudir e exaltar esse Deus nessa noite. Aleluia! Você não está sozinho. Você não está sozinho. Entenda isso. Fala para quem está ao seu lado: o Senhor passa contigo nessa luta. Terceiro lugar, terceiro versículo, é o versículo 16. Pedro fala o seguinte: mas se padece como cristão. O que ele diz aí? Não, mais alto. Se padece como cristão, o que ele diz? Não se envergonhe. Antes, glorifique a Deus nesta parte. Fala para quem está ao seu lado: não tenha vergonha de passar por lutas. Não tenha vergonha se alguém acusar no meio das lutas. Porque quando nós estamos no meio das lutas, muitos apontam. Quem concorda, diga amém. Acusam. Foi assim com Jó. Jó estava no meio da luta, eram os amigos. Sei lá se esse filho é amigo. Eles apontavam a Jó. Quando nós estamos na luta, as pessoas apontam, acusam. Não se vergonha. O texto está dizendo que nós não precisamos ter vergonha, mas nós devemos glorificar a Deus. Por quê, pastor? Porque toda luta passa. E a luta hoje é
ela se torna um testemunho de vitória na tua vida. Eu quero profetizar, levanta sua mão para o céu, eu quero profetizar que esta luta hoje vai se tornar um grande testemunho de vitória na tua vida. Se você quer isso, bate palma e glorifica o Senhor essa noite. Aleluia! Você pode adorar a Deus aí? Agora você vai embora. Vamos lá no último, pode ir embora. Vamos ver se aumenta. O último versículo e o último conselho que Pedro deu está no versículo 19. E aqui encerra a pregação. Portanto, também os que padecem segundo a vontade de Deus, encomende-lhe a sua alma como ao fiel Criador, fazendo o que diz aí? Fazendo o bem. A melhor hora de se fazer o bem é na hora que nós estamos sendo provados, porque é sincero pelo que nós fazemos. A melhor hora de nós sacrificarmos para Deus é a hora que nós estamos passando por lutas. Quando tudo está bem, fica mais fácil. Mas quando nós estamos no meio das aflições, é nesta hora que nós devemos continuar fazendo bem. E só consegue fazer isso quem tem a plena certeza: eu estou nessa luta, eu estou nesse sofrimento, mas mesmo assim eu sei que o meu Redentor está aqui. E Ele vai me ajudar. Eu não sei dizer quantas pessoas eu orei em momentos em que minha mãe tinha uma cirurgia marcada e eu tendo que visitar pessoas e orar para que Deus curasse pessoas. E talvez o diabo poderia soprar na minha mente: você ora por eles? E a sua mãe, Lázaro? Que na vida dela a oração não faz efeito e ela vai ter que ser operada. Talvez hoje você está em conflitos assim. Talvez hoje você está aqui ouvindo essa pregação, ouvindo essa palavra, a tua vida está só por Deus. Talvez você vai sair daqui hoje e você vai encontrar alguém no teu caminho e você vai dizer para essa pessoa: olha, fica firme, porque Deus vai te ajudar, Deus está contigo. E você aí dentro vai dizer: meu Deus, e eu, Senhor, eu preciso de um milagre. Eu não sei dizer quantas vezes eu subi aqui para pregar, irmãos, e a própria pregação que eu ministrei, dentro de mim eu dizia: Senhor, faz na minha vida promessa, dá um pouquinho disso para mim, Senhor. É assim que acontece, irmãos. Às vezes nós estamos num sofrimento terrível e Deus coloca pessoas na nossa frente para você testificar e falar do amor de Cristo. Se isso tem acontecido com você, é sinal que o Senhor tem uma grande obra para ti. E eu quero profetizar que esta obra se inicia hoje. Receba esta palavra profética para a tua vida, em nome de Jesus. Faça o bem, queridos, de todo o tempo, e o favor de Deus virá sobre a tua vida. Será que você pode aplaudir e glorificar o Senhor essa noite? Será que você pode aplaudir a Deus? Quero encerrar minha pregação dizendo que às vezes nós sofremos coisas na vida, lutas. Eu fechei aqui minha vida. Às vezes nós passamos por situações que não tem uma resposta clara para dar. Talvez depois do culto você pode me perguntar: pastor, por que eu estou passando por isso? Eu não vou saber te responder. Mas não se preocupe, porque existe um propósito de Deus para todas as coisas. E para tudo Deus tem um propósito bom para as nossas vidas. Feche os olhos agora. Vamos ficar em pé.